Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, a Fernanda e eu, continuar, vamos continuar falando um pouco do propósito radical, tentar dar umas pílulas mais para vocês. Falamos já em outros vídeos sobre propósito radical como um todo e também sobre o paradigma da força, né? E hoje queremos falar um pouco sobre outro paradigma, que é as necessidades radicais, as necessidades de vida. Então, estamos aqui para falar um pouco disso hoje. Fernanda, como você está? O que você nos conta aí das necessidades radicais? Oi, Scar, prazer estar aqui com você novamente, dividindo aqui o nosso sentir, né, sobre necessidades, forças e o que a gente aprendeu nessa jornada, se reconhecendo para se colocar no mundo. Então, o que eu percebo, né? A nossa atuação no mundo é muito um lugar de uma estratégia. Fiquei me perguntando, né, e esse encontro com o Radical Purpose veio justamente nessa inquietude. A serviço de que estão essas estratégias que a gente adota no mundo, né? Então, por que que eu adoto uma postura tímida ou extrovertida? Por que que gosto de determinadas coisas e outras não? É, e nessa pesquisa, né, nessa investigação, eu cheguei assim como você também, né? E por isso a gente compartilhando aqui nessas necessidades, né? Necessidades que são inatas, e que a partir delas a, a gente sente as coisas e toma atitudes no mundo, né? Então, o que eu percebo que essas necessidades internas, intrínsecas, elas fazem com que a gente adote essas posturas no mundo, o transforme de um jeito ou de outra, mas Uhum. que todo o nosso agir está a serviço de dar conta daquilo que é muito primoroso para mim, e a gente pode aqui dizer que são essas necessidades. É interessante isso porque eu acho que o legal de conhecer um pouco mais do Radical Purpose, dos radicals, né, da maneira como a gente percebe um mundo, como que as coisas funcionam, é que a gente tenta dar nome para as coisas, né? E entender um pouco esse mundo de necessidades, as dimensões que existem de necessidades radicais, que todos temos, mas que muitas vezes não sabemos dar nome, mas sentimos, e ao sentir, sem saber dar nome ao sentimento, a gente acaba colocando de lado, acaba apagando aquilo e agindo conforme o que esse outro paradigma, que é o paradigma da força, que nós já conversamos, nos leva a agir, né, de uma maneira que nós estamos eh, tentando nos encaixar no mundo sem saber muito bem por quê, só porque as coisas foram colocadas dessa maneira, mas não a partir de uma essência nossa, de umas necessidades que a gente está tentando satisfazer. Como você diz, o que a gente faz, no fundo, é isso, tentar satisfazer aquilo que é basal, né? E entender que existem necessidades que são radicais, ou no sentido de que são raiz, de que são básicas, são inatas, a cada um vai nos ajudar a entender o que nos motiva, né? Eu tenho necessidades, essas necessidades me motivam e me dão energia para determinadas ações. Então, essas necessidades, nós temos aprendido a dividir elas em alguns domínios, em algumas dimensões, né? Que são necessidades eh, que nos levam a entender melhor o que está acontecendo, necessidades de significado, necessidades de ser, nossas próprias necessidades como biológicas, nós como seres humanos, necessidades que estão no domínio de como evoluímos como pessoas, né? Como eh, estamos nos desenvolvendo para poder satisfazer necessidades, né? Também um domínio do pertencimento, as conexões que a gente faz ou não, né? Se a gente precisa ou não, se tem essa necessidade de pertencer e o impacto que nós causamos no mundo. Então, dentro dessas cinco dimensões,
didaticamente, a gente pode entender que eh, tem ações que para nós são mais naturais, tem ações que vão custar um pouquinho mais de sermos eh, agentes dessas ações. Então, isso tem sido muito interessante. Como tem sido para você? Para mim isso tem me ajudado, inclusive, entender um pouco melhor como trabalhar com outras pessoas. Como você tem vivido isso, Fê? Então, Oscar, você trouxe algumas coisas muito importantes. A primeira delas que eu queria retomar é quando você trouxe, né, você aliou a necessidade com a força, e eu falei um pouco desse nosso agir no mundo como uma estratégia para dar conta dessa necessidade. Mas quando a gente nem sabe que existe uma necessidade interna, nata, uma necessidade raiz, né, radical, Uhum. a gente passa a vida reagindo, né, reagindo a esses estímulos externos, como se eu tivesse sempre na pauta de um outro, né? Então, eu dou bom dia, porque todo mundo no escritório dá bom dia, mesmo eu tendo uma necessidade, aí eu vou trazer uma coisa simples, de silêncio durante o dia, né? Nas minhas manhãs. E assim vai, eu tiro férias uma vez por ano, 30 dias, mesmo eu tendo necessidades, uma necessidade de um descanso um pouco mais segmentado, né? A gente estava falando agora do mês, antes de começar a gravação do mês de dezembro, o quanto existe uma necessidade de uma celebração, isso faz parte, porque o ser humano é gregário, gosta de estar junto e gosta de celebrar. Alegria, é termômetro da alma, né? E talvez tantas celebrações signifiquem por que não celebrar em março, em abril, em junho, por que tem que ser todas as celebrações tem que ser em dezembro, né? Então, entender que muitas vezes a gente está atuando conforme uma pauta externa que não é a nossa pauta. Então, essa conexão com a necessidade, ela parte desse lugar de querer atuar de acordo com o seu termômetro interno, né? E aí você trouxe aí essa divisão que a gente pode olhar de necessidades. É claro que a gente tem, elas são intercambiáveis e tem necessidades como necessidades fisiológicas, dormir, ir ao banheiro, comer, todos nós temos. Mas o que a gente está falando é de uma combinação única que define a Fernanda, que define o Oscar, ainda também que isso também não seja algo estático, porque a vida nem nós somos estáticos, né? A gente está em mutação o tempo inteiro. A gente faz parte de um sistema, né, de uma natureza, de uma terra que está em transformação, né? A gente é parte desse, desse sistema. Então, você trouxe para mim como é que eu percebo isso. Justamente dando conta, né, desse lugar do pertencimento, do impacto que a gente quer causar no mundo, do lugar do senso, do sentido. Então, a partir dessa investigação do que é importante para mim, a gente consegue colocar, bom, isso aqui eu estou dando conta porque eu tenho uma forte necessidade de pertencimento. E é claro que todos nós temos, mas alguns vão ter isso mais aflorado e, por conta disso, vão adotar determinadas estratégias, como trabalhar em grupo, como ter liderança, como eu preciso escrever um livro, eu preciso materializar um projeto, talvez eu tenha uma forte necessidade de impactar o mundo, de deixar um legado. Então, compreender e poder usar essas estratégias externas, o meu atuar, para dar conta dessa necessidade, né? Entender aonde estão meus drenos. Então, talvez esse seja um primeiro olhar, né? Assim, a força sempre ajuda a gente Uhum. a entender as necessidades. Porque determinadas coisas que eu faço me deixam drenados, me deixam triste, eu preciso depois descansar longamente, ou me irritam muito. Então, da onde isso vem? Isso vem de um descolamento, né? Isso vem de um lugar, eu estou sentindo uma coisa, mas estou agindo diametralmente de forma oposta. Então, isso são sinais, né, que o nosso corpo tá dando para a gente, tem algo errado. E aí, talvez, é, experimentar se conectar com as necessidades a partir dessa desconexão seja um caminho, pelo menos para mim, foi mais fácil, né? Sim, você
usou a palavra termômetro aí, como a alegria, o termômetro nosso. Queria pegar emprestado essa figura do termômetro para dizer que indo para um lado talvez prático aqui para você que nos escuta, né? E nós temos esse termômetro interno mesmo, né? Temos um termômetro que a gente pode entendê-lo da seguinte maneira: quando uma necessidade radical nossa é satisfeita, como nós nos sentimos, né? Você falou de drenar, né? Que seria quando uma necessidade radical não está sendo satisfeita, a gente se sente drenado, se sente não satisfeito. Esse sentimento, essa sensação que a gente tem, ou de uma certa alegria, ou de uma motivação, ou com mais energia para seguir, ou ao contrário, né? De um dreno da nossa energia, de uma sensação de desgosto. Isso é o termômetro que a gente tem para saber se nossas necessidades radicais estão ou não sendo satisfeitas, né? E como a gente pode, então, a partir desse próprio termômetro, entender um pouco como vamos ser mais felizes ou mais eficazes na nossa ação, se nós focarmos naquilo que a gente realmente sente como necessidade a ser satisfeita. E também nos vai ajudar a procurar ajuda. Não todo no mundo, tudo que a gente faz nesse mundo vai ser sempre, ou temos que procurar que seja sempre alegre ou suave, ou sem sobressaltos, né? A gente está num mundo, como se fala, estamos num contexto e a gente precisa viver nela. E muitas vezes vamos precisar nos esforçar um pouco mais para obter essa energia que nos vai levar ao lugar onde precisamos chegar nesse momento. Mas dando nome a essas coisas que a gente consegue andar pelo mundo, como você falou assim, a serviço da vida que nós temos, a vida que nos foi dada e que a gente precisa cuidar. E cuidar dos outros, né? Quando a gente sabe das necessidades, eu sei das necessidades da fé e das outras pessoas com as quais eu trabalho, como poder ajudar ou como poder pedir para satisfazer também aquilo que eu preciso da ajuda, né? Então, no fundo, é uma outra maneira de poder também, como você já falou, trabalhar colaborando, de poder entender quem está ao nosso lado, que necessidades essa pessoa tem, como que a gente pode colaborar, né, a partir do que cada um tem para trazer. Eu vejo que por aí tem sido muito interessante. Eu tenho, por exemplo, uma das minhas necessidades altas, inatas, é de conexão. Eu tenho, sempre busco poder me conectar com novas pessoas e me conectar mais com aquelas que estão do meu lado. Fui num evento lindo de uma grande empresa, mas justamente as pessoas que eu conhecia não estavam lá e as pessoas que eu queria conhecer também não estavam lá. E, e a sensação foi assim, sair de lá, apesar de todo aquele evento lindo, aquele evento muito bem preparado e com bastante conteúdo, com uma necessidade que não foi satisfeita, apesar de toda a preparação. Então, o sentimento foi assim, ok, não foi tudo aquilo que eu estava esperando, né? Mas hoje você dizer e você dar nome a isso e não é culpa do outro, não é culpa de nada, é simplesmente uma maneira de entender que às vezes a gente não consegue satisfazer as necessidades. Para mim foi assim dessa maneira. Fê, como fechamos esse tempo aqui? O que você nos diz? Nossa, você trouxe tanta coisa importante, né? Oscar, inclusive, trazendo essa coisa, eu falei da alegria, né? Mas como todos os outros sentimentos também, eles estão a serviço de nos mostrar como agir de acordo com as nossas necessidades. O quanto é importante, por exemplo, uma raiva para nos motivar a sair do lugar, Sim. né? E fazer outras coisas. Então, eu acho que você trouxe um bom ponto. Para a gente não imaginar que dar conta das necessidades é passar o dia inteiro feliz, né? Não, a gente precisa desses sentimentos nos motivando, né, para a gente dar conta dessas necessidades, né, e caminhar. Então, acho que de tudo que você trouxe, o pouco que a gente falou aqui, eu acho que fica aqui
o convite, né, e essa provocação de investigação a serviço de que você está agindo no mundo, Uhum. né? Isso realmente está alinhado com quem você é? Você está dando conta dos sintomas desse não olhar para suas necessidades ou efetivamente você está conseguindo atuar de acordo com aquilo que internamente pulsa em você, né? E o quanto, e isso é uma coisa, e o quanto esse olhar para as necessidades também faz com que a gente volte nosso olhar para o outro, para o todo, entendendo também que as ações do outro, as reações do outro estão a serviço daquelas necessidades, e a gente pode limpar um pouco os conceitos do outro, deixar de qualificar a atitude do outro como pessoas boas, pessoas ruins, né? Sabendo que a gente pode tudo como ser humano a partir dessa atuação de necessidades. Então, fica aqui o convite, né, para seguir a gente, seguir essa investigação, né, convidar vocês a embarcar nessa jornada Radical, para que a gente juntos possa estar se olhando e também nos percebendo nesse ecossistema no qual a gente faz parte. Muito bonita. Eu fecho então com uma frase que você falou, uma pergunta, né? Deixo para todos. A serviço, a serviço do que está agindo você no mundo? Vamos pensar nisso. Obrigado e até a próxima.